Na sequência da programação deste primeiro Fórum Regional Sudeste da NPM, teremos a oportunidade de assistir ao painel cujo título é A Procuradoria na Atuação Preventiva e na Defesa do Município em Juízo. Para presidir a mesa, temos a honra de convidar o nosso colega presidente da Associação dos Procuradores do município de Vila Velha, coordenadores deste evento, Tiago Viola. Será painelista também nesta mesa, ilustre procurador municipal do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Brandão. Por favor, doutor Rodrigo. O também procurador municipal do Rio de Janeiro, doutor Arlindo Dalbert Neto. Bem como procurador municipal de Curitiba, doutor Miguel Adolfo Calabaide. Teremos também nesta mesa a participação do procurador do município de Vitória, doutor Luiz Henrique Antônio Zalóquio, que está se deslocando e chegando, terá o seu lugar assegurado à mesa. Presidente, tem a palavra para as considerações iniciais. Boa tarde, quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Nós já chegamos ao terceiro dia, eu já falei bastante, então nós temos muitas feras aqui, eu vou falar o mínimo possível. Vamos começar e podemos iniciar. Então, para nos falar sobre a defesa dos interesses difusos e coletivos pelos municípios, ouviremos o doutor Arlindo Dalbert Neto, procurador municipal do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Procuradoria-Geral do Município de Vitória pelo convite, saudar meus colegas aqui, integrantes da mesa, saudar especialmente a doutora Patrícia, que deve ter ido salvar o doutor Alóquio ali. O doutor Alóquio, inclusive, que só vai compor a mesa se chegar aqui garantindo que as lagostas estão providenciadas, sem o que não tem presença do doutor Alóquio aqui hoje. É realmente muito bom estar com vocês aqui, ainda mais depois dessa manhã que os que tiveram aqui puseram. Bom, quem não esteve aqui certamente estava em casa curtindo, né? Viu que a emoção não foi pequena. Eu não sei vocês, mas eu estou exausto. Eu estou, como dizia minha mãe, parece que eu levei uma surra, né? Eu estou pior do que o Neymar. Eu falei com a Patrícia que eu queria dar palestra deitado. E de camisa do Brasil, eu não sei porque ela não deixou. Achei que ia ser uma coisa pouco convencional, mas nova, uma coisa interessante. Para um congresso que tem chopp na entrada... Eu não estou contando o tempo, deixa eu ver aqui para não perder aqui. Desculpe, pessoal. Para um congresso que tem chopp ali, eu achei genial. Então, a gente já podia botar o palestrante fazendo a palestra na rede, inclusive. Beleza. Então, vou cantar um tango. Bom, meus amigos, eu confesso a vocês o seguinte. Eu não... Se algum de vocês aqui veio pensando ouvir uma palestra sobre direito difuso e direito coletivo, ainda é tempo de sair, pegar um copo de chopp, passear na praia e economizar o seu tempo, que é o único recurso realmente não renovável, né, não reutilizável, não reprogramável e que também não pode ser estocado como o vento. Então, vocês sintam-se à vontade, porque eu não vou falar aqui de direito difuso propriamente. Eu não vou fazer uma palestra jurídica para vocês. Eu vim aqui para conversar com vocês a respeito de um depoimento que eu quero fazer para vocês, umas reflexões que eu quero levantar aqui a respeito de como podemos nos programar, como podemos nos comportar diante de situações que confrontam os direitos difusos e a nossa atuação como procuradores. Não sei vocês, mas quando eu vou fazer uma petição, vou fazer uma conversa como essa aqui, coisas do gênero, eu de vez em quando tenho umas ideias fixas, né? Então, uma que me veio aqui, a beça, foi uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo, né? Não sei se vocês lembram das cobras, né? Que tinha a Shirley e a Flecha. Vocês lembram da tirinha dele? Não é do tempo de vocês, já estou ficando velho assim, não, né?
E aí tem uma coisa que, se eu não me engano, eu anotei, até que não esquecer, porque a flecha vira para a Shirley e diz assim: Shirley, a que devo ouvir, a razão ou a paixão? Aí a flecha responde: a paixão, flecha, mas com um bom advogado. Eu lembrei desse negócio porque é o seguinte, quando nós escolhemos a procuradoria, a carreira de procurador para atuarmos, nós fazemos essa escolha, é bem verdade, para exercer a razão. Mas nós nos pegamos, quando nós estamos atuando, tenho certeza que falo por todos aqui, movidos à paixão mesmo, né? Só que a gente não tem um bom advogado, né? Nós somos o advogado, né? Acho que foi por isso que eu me lembrei tanto dessa questão. E existe aquele velho ditado que diz que quem advoga em causa própria tem um tolo como cliente. Só que esse ditado antigo, ele não nos ajuda muito, né? Porque a gente não tem alternativa, né? Quando chega na hora mesmo do conflito de interesse, né, a gente tem que lidar com o que a gente tem à mão, que é a nossa cabeça, é a nossa consciência, é a nossa vontade de acertar, né? Então, a essência da conversa aqui hoje é o seguinte, é do conflito de interesse entre uma decisão administrativa, quer dizer, quando eu falo aqui da defesa do interesse difuso e coletivo pelo município, na verdade, o comportamento do procurador diante desse conflito que vai surgir entre a defesa do interesse do ente público, que é a coisa óbvia, né, o papel óbvio do procurador, né? Quando a manifestação desse desejo, a manifestação dessa decisão, for, de alguma maneira, questionada ou questionável como contrária à proteção dos direitos difusos, né, como uma lesão aos direitos difusos e coletivos, né? Então, no final das contas, eu acho que eu vou conversar com vocês aqui, sem muita pretensão, porque eu não sou doutor em filosofia, nem nada disso, mas falar de temas que são ligados à deontologia aplicável ao procurador aqui, né, que são, na deontologia se fala das escolhas necessárias, das escolhas proibidas e das escolhas permitidas, né? Quer dizer, como é que essas escolhas se aplicariam a nós no caso desse conflito de interesse? Porque nós somos, reparem, nós somos uma categoria, não só nós, eu sei, procuradores de Estado, mas nós estamos falando aqui de procuradores, pessoas do nosso ramo aqui, nós somos uma categoria que nos é exigida uma ética que não é a ética do advogado privado só, é também, né? Então, eu chamaria essa ética de uma ética superlativa, né? Nós temos um compromisso com a ética que é ainda superior, porque nós temos consequências na parte pública que são muito mais intensas do que um advogado teria na sua atuação privada. E, além de nós termos essa ética superlativa, nós temos um dever de prestar serviços qualificados, estar preparados para prestar serviços qualificados e para responder caso esses serviços que nós prestemos não sejam, de fato, bons o bastante, né, que causem prejuízos aí ao município, né? Então, nós temos que refletir aqui hoje dessas decisões, né, administrativas, essa necessidade de confrontar deliberações, que muitas vezes elas nem ao menos aparentam defender sequer o interesse público secundário, que se dizer do primário, né? E nós temos que imaginar, fazer essa reflexão, considerando que houve um aumento dramático da dramaticidade dessas escolhas, na verdade, com ampliação da legitimidade trazida pela Lei de Ação Civil Pública para os municípios em relação à defesa de direitos difusos. Isso ampliou tremendamente a dificuldade dessa discussão, e vocês não precisam dizer, porque foi simplesmente essa questão que eu já falei, né? Quer dizer, se aumentou o rol de legitimados, na verdade, se fez o rol dos legitimados com o município, e nós somos os representantes do município, quer dizer que, nesse caso, nós advogamos não apenas, nós não estaremos advogando, nesse caso, como advogados de direitos individuais, que é o que fazemos, ainda quando sejam direitos públicos, mas
na concepção, na divisão dos interesses, né, nós estaremos defendendo aqui interesses da sociedade, interesses difusos. Né? Mas como é que nós ficamos nessa questão, né, nessa atuação dos direitos difusos? Ela pode acontecer só quando o prefeito autoriza, né, ou ela pode ser impedida quando o prefeito não queira? São questões importantíssimas, porque nós não somos desatentos ao que está ao nosso redor, nem podemos ser, e volto a dizer, daquela nossa ética superlativa. Né? Vocês pensem no seguinte, nós temos procuradorias, então, que foram concebidas para defender direitos individuais, quer dizer, direitos dos entes estatais, né, que, de repente, foram transformadas em órgãos para a defesa de interesse coletivo e interesse difuso. Onde é que a gente fica como procurador nessa história? Né? Além dessa questão da ampliação da legitimação do município e, portanto, do nosso papel, você teve ainda a constitucionalização do princípio da legalidade. Né? Ou seja, nós não podemos ser, na nossa atuação, indiferentes a esse princípio quando nós estivermos diante de legalidades flagrantes, e as encontramos. Não é isso? Isso é uma coisa que contraria muito, né, a visão clássica do procurador, a procuração antiga do procurador. Né? Saudar a entrada da minha senhora, que acaba de chegar aqui. Né? São visões clássicas, né, e esse perfil institucional que precisam ser revistos. Né? Eu não estou dizendo aqui que existe a possibilidade da contraposição do interesse público primário e secundário. Eu não estou dizendo que é possível a existência entre uma lesão ao interesse público primário em nome do interesse público secundário. Mas o que eu estou dizendo aqui é que não é simples fazer essa escolha. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Não é uma coisa muito menos simplória. Né? Existem certas coisas na atuação do procurador que realmente são... Eu sou uma pessoa que gosta muito de soluções simples. Né? Então, por exemplo, quando surge um dilema como é aquele, que eu tenho certeza que todos aqui já viveram, né, da defesa do interesse do agente a que se imputa a lesão ao patrimônio público numa ação popular, muita gente pergunta, mas vem cá, os procuradores podem defender esse agente, defender o município, defender esse agente? Né? Eu digo que a solução aí é muito simples, né? Porque, para mim, pelo menos, né, eu sempre brinquei com a seguinte frase que eu cunhei, que foi o seguinte: se precisa de procuração, não sou procurador. Né? Isso é uma coisa fácil de resolver. Mas o problema que acontece para nós aqui é quando a representação, a discussão se dá quanto à representação do próprio município. Então, é uma coisa muito mais complexa. Não é? Quando você está discutindo uma atuação contraditória do ente público que é, entre aspas, o seu constituinte. Né? Porque quando existe, e é interessante, quando existe a coincidência de vontades, quando existe a coincidência da vontade do seu constituinte, da vontade, eu estou chamando de constituinte no sentido lato, tá bem? Que a gente sabe que o nosso mandato é legal. Mas quando existe essa coincidência do interesse do município secundário e do interesse primário, do direito difuso, né? Isso é o melhor dos mundos. Né? Eu gosto, e a defesa dos direitos difusos, nesse caso, realmente produz situações, produz resultados espetaculares. Eu gosto sempre de lembrar, quando eu falo disso, de uma atuação que foi importantíssima do município do Rio de Janeiro. Nós vencemos diversos casos em matéria, sobretudo ambiental, na proteção de direitos difusos, mas gostaria de destacar aqui, por exemplo, o leading case a respeito do dano moral difuso. Foi um julgamento, foi proferido no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já tem para mais de, acho que são 20 anos aí, se eu não me engano, meu Deus do céu. Né? E foi uma das atuações mais lindas, que eu acho que... Não é porque eu participei, não, também foi por causa disso. Né? Foi uma das coisas mais interessantes que aconteceu, porque nós conseguimos desenvolver com tranquilidade o aprimoramento de uma tese totalmente inovadora na defesa de um direito difuso essencial, que é o direito da preservação do meio ambiente. E a história foi engraçadíssima, porque isso... agora, né, engraçada, né?
Porque todo mundo estava defendendo aquilo lá na Procuradoria, baseado, inclusive, nos primeiros estudos que foram feitos pelo meu colega Francisco Sampaio. Tem um livro maravilhoso, eu recomendo a todos vocês aí, de dano ambiental, né? O Francisco é uma pessoa brilhante, o Rodrigo conhece ele, que é outro brilhante colega que eu tenho aqui, a satisfação de ter do meu lado, né? E outros colegas defenderam, fizemos diversas petições, recursos, etc. E foi engraçado que eu tinha, assim, nos últimos 2 casos, eu tinha feito uma petição, modéstia à parte, muito boa a respeito daquele assunto, e outra petição, em seguida, nem tanto, assim, porque eu já estava meio cansado. Eu falei, não vou ganhar esse negócio não, isso aqui não vai dar em nada, né? E fui fazer o primeiro julgamento, fui fazer a primeira sustentação, e não conseguimos o provimento daquele recurso para acolher os danos morais difusos. Porém, o doutor desembargador Sérgio Cavalieri, que todo mundo deve conhecer aqui, é um dos papas aí da responsabilidade civil, o doutor Sérgio Cavalieri virou para mim e falou assim, doutor, o senhor vai recorrer especialmente, não vai? Eu falei, eu vou sim, senhor. Então, só está me devendo essa corda aí. E eu senti que o relator lá e os revisores ficaram balançados com o negócio da tese. Quinta Câmara Civil, lá do Tribunal de Justiça. Aí, toda vez que eu ia lá fazer o julgamento, o doutor Cavalieri, doutor, meu acordo, hein? O senhor não está me devendo, hein? O acordo. Não, excelência, pode deixar que assim que eu tiver o acordo, eu trago para o senhor aqui. Sei que eu tiver uma novidade, sei que sou estudioso e tal. E o bacana foi que, meses depois, caiu o outro caso que eu me referi para vocês, o que eu fiz a petição e não vai ganhar mesmo, então vamos, chega, cansei, né? Bateu lá aquele negócio, mas quando eu fui sustentar, todos os desembargadores lembravam da discussão. E, quando eu subi na tribuna, a primeira brincadeira, que o doutor de Cavalieri não sabia que era aquele caso que estava pautado, né, que eles vão vendo meio ali na hora, né? A primeira brincadeira que ele fez comigo foi, doutor, está me devendo aquele acordo, hein? Eu falei, eu sei, doutor, e vem aqui hoje para pagar a dívida. O senhor trouxe o acordo? Eu falei, não, nós vamos fazer junto, o senhor vota hoje e a matéria é essa. E foi o primeiro caso que teve de dano moral difuso. Eu tenho o prazer de ter participado profundamente desse negócio. Nós vencemos... Patrícia, você consegue um pouco d'água? Eu posso beber essa aqui mesmo? Eu tenho medo de beber... Esse é o segredo, Rodrigo, que eu vou ficar sabendo? Não é minha, não. A gente já ficou no quarto junto. Vou beber da sua água? Eu não sei, não. Minha mulher vai começar lá, a cara dela... Esses detalhes aí. Sei. Hã? Agora não, né? Pô, esculhambação demais, não vou fazer isso com você. Acabar aqui eu quero. Quando eu acabar de falar, eu quero. Pode ser até durante o negócio. Tá bom, obrigado. Mas nós conseguimos ainda, nessa atuação coincidente, vamos chamar assim, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nós conseguimos, nessa atuação coincidente, do interesse secundário com primário, resultados extraordinários. Por exemplo, um que eu queria destacar para vocês aqui, foi, e que é super silencioso, ninguém fala desse negócio, eu acho de uma importância tamanha. Nós conseguimos manter a constitucionalidade de uma lei municipal lá do Rio de Janeiro, que proibiu a venda de bebidas alcoólicas embaladas em garrafa PET. Olha que coisa linda. Você vê, hoje em dia, está ganhando momento, né, a discussão em torno da diminuição do uso do plástico, etc. E a gente ganha um processo desse, já tem aí os seus 5, 6 ou mais anos aí, e ninguém fala disso, né? Por que será, né? Nós vencemos muitos outros casos dentro dessa coincidência na área de patrimônio histórico, de urbanismo, na atuação de ações civis públicas muito importantes que nós tivemos na nossa Procuradoria. Mas e quando essa tutela do direito difuso contraria o interesse da administração do momento? Eu botei aqui o seguinte, se você tem uma ação proposta, está tudo bem, né? Está tudo bem em termos, né? Porque você vai ter provavelmente uma ação civil pública proposta, você vai ter a possibilidade até de fazer o seguinte, olha, nós não vamos desistir, mas vai dar ciência ao MP, o MP vai assumir, né? E você tem como, inclusive, tendo a estrutura da Procuradoria, de uma Procuradoria bem formada por trás de você, como bancar a decisão, inclusive, de prosseguir com a ação. Eu me lembro que eu tive, muito recentemente, uma reunião em que participou o secretário de governo, que depois virou deputado lá no Rio de Janeiro, mais uma série de autoridades, pessoal da Procuradoria e tal, e esse tal deputado, que depois foi até candidato lá no Rio, muito arrogantemente, vou dizer a vocês, né, chegou na reunião meio que dizendo como é que ia ser resolvida uma situação que envolvia uma ação civil pública,
em que nós já tínhamos ganho, a ação que eu estava fazendo, que tinha conseguido fazer tudo, liminar, escambau, sentença. E ele disse assim, depois de muito discutir, vou economizar vocês dos detalhes sórdidos, né? Mas quando ele, de repente, vira-se para mim e fala o seguinte, doutor procurador, o senhor não está entendendo, assim mesmo, o prédio não vai ser demolido, é uma decisão de governo. Aí eu falei, não, o secretário na época ele era, é o senhor que não está entendendo. Isso é uma questão de Estado, e o prédio vai ser demolido, eu garanto ao senhor. E você só consegue falar um negócio desse, com a veia do pescoço saltando, né, no gabinete do secretário, que é assim com o prefeito, se você tiver uma procuradoria de verdade por trás de você, se tiver uma estrutura que te segure. Porque se você for um sujeito que pode ser demitido com peteleco, ou que tem dentro da sua procuradoria gente que te permite ser afastado com peteleco, você pode até fazer isso, mas você vai ser afastado com peteleco, né? Daí a importância que nós vamos tratar já já das procuradorias bem estruturadas. E quando você tiver uma coisa julgada, então, nem me fala, né? E como é que fica o procurador diante de um atuar defensável da administração? Eu não estou dizendo que ele é correto, eu estou dizendo que ele é defensável da administração, quando esse atuar ele é questionado com base também razoável. E aí? Como é que você fica? Né? Como é que você concilia a defesa? E, obviamente, eu estou na seara dos direitos difusos aqui, né? A defesa dos direitos difusos com o nosso papel de representação do município, quando essa lesão aos direitos difusos é imputada ao próprio município. Ou seja, você vai ter que defender o suposto poluidor, no caso do... Desculpe eu falar do direito ambiental muito, mas eu tenho a boca torta com o cachimbo do ambiente, viu, pessoal? Paciência comigo. Mas é direito difuso tanto quanto, tá bem? Então, no caso, você vai estar defendendo o poluidor. Como é que fica? Eu tive um caso lá do Morro dos Irmãos, tinha uma iluminação linda, não sei se vocês recordam, quem foi no Rio de Janeiro antigamente, você chegava ali, tinha... Você lembra, Rodrigo? Tinha umas luzes assim, apareciam aquelas pedras, o Pão de Açúcar também e tal. E, de repente, o Ministério Público moveu ações contra o município para que aquela luz fosse desligada. E houve aquela discussão. Poxa, mas a luz fica tão bonita, a questão da paisagem, a valorização do meio ambiente, pá. E o pedido para se desligar a luz era porque aquilo ali, segundo dizia um laudo, né, atrapalhava o sono dos morcegos. Eu não estou brincando, é verdade. Ou a vida dos morcegos, o sono dos animais, me desculpe, eu não me lembro de detalhes. Eu não estou brincando, não, o argumento é plausível, por isso que eu estou trazendo aqui, como eu falei, é questão defensável, mais do que razoável. Mas o município também tinha o seu ponto de vista, né? Eu fui defender ali e nós perdemos por conta do princípio da precaução, né? E eu achei, no fim das contas, por dentro eu estava assim, yes, perdemos, entendeu? Mas defendi com muita sinceridade e muito profissionalismo esse ponto de vista. Porque, inclusive, muitas vezes você tem que trabalhar nesse caso de conflito para mitigar prejuízo, né? Mitigar prejuízo de uma decisão sustentável, de uma decisão defensável, e muitas vezes mitigar prejuízo de uma decisão infeliz, seja de uma gestão passada, seja da gestão presente, não interessa. Quem está respondendo é o município. Quem está respondendo é o caixa. Quem vai ficar sem esparadrapo no fim do mês ali é o público, do mesmo jeito, porque gastou dinheiro dando indenização, etc., recuperação ambiental. Nesses casos, assim, quando existe essa razoabilidade, acho que uma parte dos casos, né, não sei quando você tem má fé, né, nesses casos se aplica, repito aqui, a questão dos princípios da advocacia, porque você não é obrigado a violar os deveres éticos do advogado. Você não é obrigado a litigar contra a prova nos autos. Você não é obrigado a mentir em juízo. Eu já falei no processo, você vai sustentar isso. Eu falei, olha, eu não sou ator de teatro, né? Se você quer alguém sustentando, você manda sua mãe, né? O diálogo é verdadeiro, né? Então, assim, quer dizer, são coisas que têm que ser respeitadas na procuradoria. Por exemplo, você pedir para um procurador sustentar uma coisa com que ele não concorda, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é burrice, né? Se você está imbuído... Veja, não concorda até a medula, né? Porque várias coisas que eu defendo, como eu estava falando aqui antes, são defensáveis, etc. Eu vou lá defender porque não são ofensas aos meus princípios. Mas tem certo, por exemplo, se o prefeito atual me pedisse para defender a decisão dele de não permitir o acolhimento em museu municipal daquele queer art, não sei o quê, que a
do rapaz estar pelado lá, etc. Por mais que eu ache aquilo feio, desagradável, não fosse, etc., eu nunca faria aquela ação. Eu dizia, faz o senhor, entendeu? Porque eu não vou defender isso, né? O senhor está errado, entendeu? O senhor pode ter sua religião, eu até estou batendo na trave da sua religião, aí não sou da igreja, mas estamos juntos aí em Jesus. Amém, irmão? Né? Mas não vou defender esse tipo de coisa, porque ali, naquele caso, eu não estou sendo o Arlindo que é cristão, né? Ou judeu, ou muçulmano, ou lá o que for. Né? Eu sou procurador do município. Mas existem princípios, direitos difusos, como é o caso da tutela da liberdade de religião, da liberdade de expressão, estes sim permitem bater o pé e exigir respeito em geral. No caso aqui, por exemplo, da atuação preventiva. Patrícia, eu estou legal de tempo, né? Eu estou administrando aqui, parece que não. No caso da advocacia preventiva também, como é que você funciona quando isso envolve direitos difusos? Né? Nesse caso, eu acho que você tem que partir para uma visão, se você está sentindo que ali está havendo uma violação, está sendo um pretexto para a violação de direito difuso, você pode apelar para o controle da legalidade estrita, ou seja, a violação de disposição expressa de lei. Não pode fazer isso, ponto final, porque a lei aqui é clara, não tem margem para interpretação. In clare cessa de interpretar, já diziam os romanos. Né? Quando a lei é clara, cessa a interpretação. Outra coisa também que você pode apelar é para a questão da teoria dos direitos, dos motivos determinantes dos atos administrativos. Quando determinado administrador invoca para aquela decisão razões que não são sustentadas nem em evidências, nem na realidade. Você pode dizer, olha, me desculpe, mas os motivos que determinaram a prática do seu ato, eles não existem e eu não sou indiferente a essa realidade. Né? Então, você pode analisar, inclusive, eu acho que é fundamental, porque para isso as procuradorias disponham de órgãos técnicos. Mais uma vez, a necessidade da procuradoria estar estruturada. Órgãos técnicos que deem ao procurador esse estofo para decidir, essa autonomia para tomar esse tipo de decisão. Veja que também no ponto preventivo, na atuação preventiva, você pode desenvolver ferramentas que permitam a tutela dos direitos difusos de uma maneira muito mais eficiente, porque a administração pública tem recursos que não são, assim, em tese, tem recursos que não são nem lembrados no dia a dia, na maior parte das vezes aqui no Brasil. É o caso, por exemplo, da autoexecutoriedade. Lá no Rio de Janeiro, eu participei e digo que fui um dos promotores principais ali da defesa dessa questão da autoexecutoriedade, e foi um espetáculo, foi uma redenção o uso da autoexecutoriedade. Que eu, por exemplo, falava o seguinte, olha, se eu sou juiz de direito e você bate na minha porta me pedindo a liminar para proceder a uma demolição de alguém que está invadindo uma área de proteção ambiental, ou um imóvel que está sendo construído ilegalmente, invadindo uma área pública, etc., eu vou dizer a você, eu vou julgar extinto esse processo por falta de interesse de agir. Eu nem recebo eu indefiro a sua petição inicial. Né? Você só pode realmente querer postular alguma coisa em juízo se você tiver necessidade e utilidade naquele pedido. Então, esse trabalho foi muito importante. E a gente, inclusive, nessa questão da autoexecutoriedade, nós procuramos dar exemplo, nós procuramos estar junto nas diligências, né? Vencer essa preguiça institucional que havia dentro do município, da própria Procuradoria. Né? Nós procuramos construir uma jurisprudência, entre aspas, aqui, administrativa, um procedimento padrão da administração que acabou prevalecendo. Hoje em dia, passados 20 anos disso aí, é praticamente natural lá no município a questão do uso da autoexecutoriedade. O que não é natural é dizer, o que eu faço? Não, você vai lá e faz o que você tem que fazer. Né? E, por conseguinte, também conseguimos fazer e desenvolver uma jurisprudência no judiciário, essa sim, jurisprudência sem aspas, né? Importantíssima. Se vocês procurarem, pesquisarem hoje nos acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e derivações no STJ, vão encontrar diversas decisões sufragando o uso da autoexecutoriedade. E isso é preventivo. Lembrando que o município, além da autoexecutoriedade, tem competência para fazer TAC. Ele pode, não precisa chegar já sentando bordoada, pode fazer o TAC. Aliás, eu recomendo que faça isso. E mais, se não cumprir o TAC, ele mesmo executa. Não precisa pedir ao judiciário. Né? Então, no fim das contas, de tudo que eu falei com vocês aqui, acho que o importante é quando dizer não para o prefeito, né? Essa que é a grande questão. E como dizer não para o prefeito? Né? Onde é que nós começamos a ser escritório de advocacia do prefeito que está ali na ocasião e
quando é que nós deixamos de ser, ou passamos a ser, os defensores dos interesses legítimos do município, né? E também com cuidado para nós não nos transformarmos numa mimetização quase grotesca, né, do que seja o Ministério Público. Nós não somos Ministério Público, nós somos advogado da parte, né? Então a gente não pode deixar de ser também defensor da presunção da legalidade, que a gente tem que advogar em juízo a respeito dos atos administrativos. A gente é advogado da prefeitura, mas nós somos advogados públicos. De acordo, desde que a prefeitura atue de acordo com o interesse público e não contra a disposição de lei expressa, nós estamos juntos, né? Porque uma coisa é o seguinte, é você não gostar da política do prefeito, né? Você tem todo o direito, todo mundo tem direito de achar ruim, de não votar no prefeito, isso é com você. Outra coisa é a liberdade de discordar da decisão juridicamente, isso é uma prerrogativa funcional que você tem. Juridicamente, fundamentadamente, eu não concordo. E tem que ter o respeito da sua instituição. A outra coisa ainda é a necessidade que a Procuradoria tenha opinião própria, né? E que ela tenha, que ela se posicione a respeito de cada casa. Isso aí é a razão institucional de ser de cada Procuradoria. E, no fim das contas, o que se tem que colocar em mente é o seguinte, que, como sempre, alguém tem o direito de errar por último, né? E o procurador tem que respeitar e acatar a posição institucional da sua instituição, ainda que o desagrade, né? Bom, por outro lado, é o seguinte, né? A Procuradoria ela tem que acatar e prestigiar juridicamente a vontade razoável, legalmente sustentável, expressada por um mandatário que é legitimamente eleito pela população, né? Então, a gente tem que ter atenção e ter cuidado para também não se transformar em paladino da justiça, né? Nós temos que ter noção do nosso lugar. Pois não, vai ser o suficiente. Obrigado. A gente não pode usurpar a função do prefeito. Eu costumo dizer o seguinte, será que nós somos mais ou menos como... Vocês lembram da figura do curador do vínculo? Recordam disso no Código Civil Antigo? Era aquele cara que defendia o matrimônio a todo custo, né? A gente tem que ser meio curador do vínculo. Você não lembra disso, não? Depois você dá uma olhada, Código Civil Antigo. Ai, meu Deus. Código Civil Antigo tinha essa figura. Você só... Hã? Lembra, não? Você está falando comigo, não? Pensando que você está falando comigo? Não, eu vou terminar, já estou acabando. Vocês querem que eu acabe agora? Eu vou acabar. Não, tá bom. Não, eu entendo. Você sabe que organiza eventos, sei como é que é. Eu respeito meus colegas aqui, eu creio que vou terminar no prazo certinho, né? Tá bom, obrigado, né? Então, eu tenho essa visão assim, eu me lembro do meu pai falando isso, quando eu era menino, eu advogo desde menino, né? Eu advogo desde ser advogado, eu acho que eu advogo desde antes de nascer, né? E meu filho, tem um curador do vínculo e tudo mais, eu fui estudar para ver essa coisa, realmente, é o cara que defendia o casamento, custasse o que custasse. Ele estava no processo para dizer, o casamento está valendo, é um chato, né? E a gente, às vezes, é o chato do plantão, alguém tem que ser. A gente não pode deixar a prefeitura, o município, a míngua de defesa. Não, isso aqui... A não ser que você tenha motivos, como eu estou elencando aqui, que realmente imponham essa atuação mais firme, porque também está do outro lado a questão da nossa ética superlativa, como eu falei, né? Bem, então, se nós não somos os curadores do vínculo, sim, ou somos com limite, que limites são esses, né? Quer dizer, quando é que você vai dizer não? E eu boto aqui, na minha opinião, que seria, já falei com vocês, a ofensa a dispositivo literal de lei, né? Por exemplo, a defesa da moralidade em caso de obra sem licitação, isso é evidente, né? Quando seja uma licitação obrigatória, evidentemente, você vai dizer, olha, não dá, meu irmão. Isso aqui está na lei, expresso, acabou, né? Não tem como fazer, mas eu quero. Muda a lei, né? Dados técnicos que não sustentam a decisão administrativa, né? Quando, por exemplo, o sujeito diz, olha, a obra não vai ser realizada em área de preservação permanente, e está sendo realizada em área de preservação permanente, por aqui que estou vendo aqui, né? E flagrantes desvio de finalidade, né? Por exemplo, nomeação de parente, né? Até no Rio de Janeiro teve pouco tempo, não dá para defender mesmo, isso é o velho, é o que eu costumo brincar, tem gente que usa a expressão batom na cueca. Eu falei assim, não é um batom na cueca, isso é cueca no batom, isso aí é a pior coisa que pode acontecer, é você querer botar um seu filho para ser da administração. Vai você botar seu filho num banco, você tem tanto amigo, bota na igreja, né? Bota ele para rezar lá, quem sabe ele não precisa, né?
Eu fiz aqui um parágrafo que eu achei até engraçado, parece até um título de filme, para dizer não ao prefeito. Né? Então, nós precisamos, repito, isso é porque a gente tem que enfiar esse troço na cabeça de todo mundo. Procuradoria estruturada, com procuradores de carreira. Né? Exigir excelência na nossa formação técnica e de quem ingressa na procuradoria por concurso, porque é carreira que a gente está falando. Vencimentos compatíveis com essas responsabilidades que nós temos aqui e com a responsabilidade que é exigida no dia a dia. Vencimentos, inclusive, que permitam atualizações, estudos, pesquisas, o que não afasta o custeio de oferecimento de treinamento, ao contrário. Né? Assegurar que o exercício da função de procurador de carreira seja por procurador de carreira, para se permitir o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de expertise. Não é qualquer um que lida com a nossa prática, o nosso dia a dia. Quem de vocês, se é que teve aqui, viveu os antigos encontros como é que era? Instituto Brasileiro de Direito Municipal, Urbano Vitalino? Uma pessoa fabulosa, inclusive, doutor Urbano. Não vai aqui nenhuma crítica a ele, mas o formato daqueles encontros era um negócio assustador. Você chegava ali, eu me sentia um ET. Eu falei, quem é o município aqui? Quem é que eu procuro? O que esse cara está falando? Exato, para vender parecer. O fulano chegava lá, começava a pontificar, o cabeção, o sujeito lá, feraça. O que esse cara está falando? Esse cara não sabe o que ele está dizendo, ou ele está dizendo o que ele quer, o que é pior, para vender, para tirar benefícios. E foi daí que nós fizemos os congressos de procuradores, e sem querer a gente acabou, virou aqui, está chegando aqui agora. Pois é. É importante também assegurar o seguinte, as prerrogativas institucionais da própria Procuradoria, né? Autonomia e independência previstas em lei, ocupação dos cargos comissionados só por procurador, principalmente do procurador-geral. Todo procurador-geral só pode ser da carreira. Não tem como você ter autonomia de procuradoria do município sem que o procurador-geral seja um membro da carreira. Né? E é importantíssimo que tenha um conselho na Procuradoria para dirimir esses questionamentos éticos. Você pode ter um questionamento ético da Procuradoria, um procurador que esteja diante de um conflito entre interesse primário e secundário, e diga, não quero fazer porque isso aqui para mim está patente. Não, meu amigo, não é assim. Quem vai decidir isso? É só o Procurador-Geral, que é nomeado pelo prefeito, ainda que seja integrante da carreira. Olha, todo mundo sabe aqui do amorzinho que o pessoal tem por um cargo. Né? Tem que ter conselho. E quem decide essa matéria no final é o conselho. Isso tem que estar na lei. Então, olha, eu queria aqui, para encerrar o negócio, dizer o seguinte. Tudo isso que nós estamos falando aqui, é importantíssimo que surja, primeiramente, nas procuradorias de capitais e nas procuradorias dos maiores municípios. Porque são os lugares, são as entidades que mais têm condição de proporcionar essa realidade que me refiro aqui. E será mediante o estabelecimento desse quadro nessas procuradorias de capitais e de grandes municípios que nós conseguiríamos replicar essa realidade para os mais de 5.500 municípios que nós dispomos no Brasil. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, o José Roberto Castro Neves, um advogado do Rio de Janeiro, recentemente escreveu um livro, eu até recomendo a leitura, chama-se Como os Advogados Salvaram o Mundo. Ele faz relatos sobre Mandela, sobre Gandhi, é um livro muito bacana. Importância dos advogados nos episódios da história, né? Eu me lembrei, por causa desse título do livro do Zé Roberto, de um artigo da Environmentalist, que é uma publicação que tem sobre ambiental, né? Viciado aqui, né? Podem os advogados salvar o planeta? Né? Era o nome do artigo. E nesse artigo do Pode o Advogado Salvar o Planeta, o escritor diz o seguinte, falando de um advogado numa determinada agência, tipo uma procuradoria como as nossas, né, lá dos Estados Unidos, o cara diz o seguinte, nós nunca tivemos que processar. A simples ameaça do que a lei poderia fazer era o suficiente. Olha que coisa fabulosa. Aqui é o contrário, né? Se ameaçar a lei, fala, não, o Gilmar Mendes está aí, só um minutinho que eu já vou chegar lá. Né? Aí eu perguntaria para vocês, podem os procuradores salvar o mundo, defender o planeta, acabar com a corrupção? Por certo que não, mas podem ajudar, em especial assistindo o município como agente da imposição da lei. Nós somos isso, minha gente. Nós somos agentes, mais do que advogados, volto a dizer, nós somos agentes da imposição da lei.
porque nós nunca vamos saber quem será o próximo procurador-geral, quem será o próximo prefeito, mas nós sabemos e temos a obrigação de saber quem somos como procuradores. Muito obrigado.